Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma verdade que você não está preparado para admitir. Homem-Aranha 3 do diretor Sam Raimi é o melhor filme do Homem-Aranha já feito e compete para ser o melhor filme de herói já produzido. Os argumentos contra esse filme são bem rasos, assim como os argumentos que tentam exaltar esse filme. No fim, todas as críticas, sendo positivas ou negativas, são superficiais e sem nenhum aproveitamento bom. Mas nesse vídeo aqui, nós vamos ter uma abordagem diferente. Uma abordagem que vai além de... Os efeitos especiais são maravilhosos. E a trilha sonora também. Meu nome é Skevins e vamos para mais um vídeo. Antes de entrar no filme em si, é muito importante dizer que o Homem-Aranha tem um passado muito interessante. Criado por Stan Lee e Steve Ditko, Peter Parker é um jovem estadunidense do Queens, Nova York, que está saindo do ensino médio para a faculdade. A década em que ele foi criada foi nos anos 60, quando ele apareceu na Amazing Fantasy. Essa década foi muito importante para as HQs, por vários motivos. E um deles é que nos anos 50, quando os quadrinhos de super-heróis já não tinham tanta fama quanto antes, essas HQs eram consideradas infantis para as pessoas mais velhas da época, ou seja, para adolescentes e jovens adultos que não liam mais porque não eram mais crianças, e eles já estavam em emprego ou em uma universidade. Então é aí que vem o Peter Parker, que, querendo ou não, é um reflexo dessa juventude que tem que carregar o mundo nas costas. Até porque o primeiro Peter é um retrato de Steve Ditko, é literalmente ele. E por conta de certos fatores, vários jovens começaram a se identificar com o super-herói. Um garoto que tem problemas amorosos, financeiros, familiares, é brincalhão cheio de energia. Bom, dá pra se identificar muito. E assim, ele foi um herói que salvou os quadrinhos do gênero por um bom tempo. Agora indo para os filmes do Tobey Maguire, 40 anos depois, o primeiro filme do Homem-Aranha adapta muito bem essa primeira fase do cânone do Homem-Aranha e também traz uma crítica social. Como assim você não conseguiu perceber isso? O protagonista é de uma classe pobre, pouco dinheiro, que precisa trabalhar para sustentar assim seus próximos, enquanto o vilão é um empresário narcisista frustrado que não aceita seus limites e só pensa em si mesmo. O segundo filme também aborda muito bem essa primeira fase da cânone do Homem-Aranha, abordando a persistência do nerd Peter Parker e a desistência moral perante uma sociedade injusta. Uma sociedade injusta que acredita que ele matou Norman Osborn e que não valoriza o esforço dele. Mas o terceiro filme, aí sim, ele tomou um caminho que nenhum quadrinho ou adaptação tomou: o egoísmo de Homem-Aranha, a falta de identidade na vida adulta e a frustração sexual de um homem. O filme já inicia com ele sendo o mesmo Aranha de sempre, mas com um adendo: ele está muito egoísta e muito orgulhoso. A gente já sabe que ele era um moleque tímido, sem muita maleabilidade social, ou seja, que não consegue se encaixar em grupos de amizade específicas. E quem viu meu vídeo falando do David Jones, tá bom, depois desse vídeo você dá uma passada lá, vai saber que a timidez é excesso de ego, pois quando o desconforto da timidez vai embora, quem fica são eles, o orgulho e o ego. Quando na vida de um tímido as coisas dão certo, a pessoa, com falta de experiência e sabedoria, começa a ficar arrogante e não humilde e serena. Isso a gente vê na cena onde ele não ouve a Mary Jane. Tá, mesmo que o Homem-Aranha tivesse passado por tudo que passou, não justifica ele usar o exemplo dele pra tudo. O mundo não gira ao redor dele. Essa é uma prova de que ele era bem narcisista. E isso é perfeito para o personagem. Vem comigo, no fim do segundo filme, Peter Parker fica com a MJ e se encontra consigo mesmo sendo Homem-Aranha, encontrando identidade sendo Homem-Aranha, sendo um super-herói. Tudo começa a dar certo. Qual é a consequência disso na mente de um jovem adulto? A própria arrogância. E com certeza isso é ignorar todo o aprendizado que ele teve nos primeiros filmes. E se a gente for encarar na realidade, os nossos erros e nossos pecados, ou os nossos vacilos, são fruto da nossa ignorância com o nosso aprendizado que tivemos no passado, assim como Peter teve consigo mesmo. E bem, o protagonista da maioria dos períodos desse filme não é só o Peter Parker, o Homem-Aranha, também é o relacionamento do Peter com a Mary Jane. E a prova disso é as primeiras cenas, e a cena final. Agora, nós vamos falar dos melhores vilões feitos na história dos filmes de super-herói. O Homem-Aranha, de Sam Raimi. Sua filha tem uma doença crônica e sua família é extremamente pobre. E ele encontrou um sentido financeiro no crime. E é nesse crime que ele é condenado à sua penitência. A areia é um elemento maleável da natureza e representa diversos grãos, assim como Flint Marko, um criminoso que representa uma falta de identidade no mundo.
Hoje muito se fala da apologia ao crime, mas Flint Marko é diferente. Flint é um homem sem identidade que, sem querer, encontrou o crime como porta de oportunidade para ter uma vida mais digna, bem entre aspas, para sua família. E esses milhares de grãos de areia em seu corpo representam sua flexibilidade, sua grandeza, sua força, mas também sua fragilidade, com uma simples rajada de vento da vida. Ou com um simples banho de água limpa, transformando em barro sujo. Mas no fim nós falamos mais sobre ele, na conclusão. E é aí que Harry Osborn aparece. Ele tomou o soro do seu pai para se tornar o Duende Macabro e tomar a posição do Duende Verde. E ele vem para tentar matar a pessoa que matou Norman Osborn, ou seja, o seu melhor amigo de infância, Peter Parker. O passado, até então, condena o Homem-Aranha. Condena, pois, após se envolver com o Duende Verde involuntariamente e sem querer com a morte do próprio, ele acaba sendo perseguido pelo filho dele, que procura sempre por vingança. Porém, o passado se foi. Peter finalmente está livre do seu passado. Livre para casar, livre para ser um Homem-Aranha e livre para ir para o festival dele mesmo. Todavia, por mais que isso pareça bom, o passado fugir dele vai ser um grande problema para o próprio. Agora, Mary Jane. A tão odiada Mary Jane. Mas vamos aos pontos. A Mary Jane é figurinha carimbada nos shows da Broadway. Mas ela só vinha recebendo críticas. E quando ela vai falar isso com o namorado super-herói, ele simplesmente tenta ignorar isso tudo. E quando ela vai trabalhar, bom, ela é demitida sem mais nem menos. E quando ela vai ver um festival do seu namorado super-herói, ele beija uma garota colega da faculdade, sendo um Homem-Aranha. Igualmente quando eles se beijaram pela primeira vez. Que pesado. E então, a cena do jantar. Bem triste. E é aí que a MJ termina com o Peter. A gente sabe que no fim o Harry obrigou a ela, mas vamos ver da perspectiva do Parker. Ele tem um emprego ruim, vacilou feio quando beijou a Gwen Stacy, descobriu que quem matou o T-Bane não foi quem ele esperava, e daí o simbionte aparece. Mas agora voltando para falar da Mary Jane, por mais que ela tenha traído o Peter, essa medida de pesos fica igual, até porque ele tinha traído ela também, por mais que não justificasse. Os dois erram porque são jovens, e jovens não erram, porém, esses erros custariam muito mais do que eles imaginavam. Vamos voltar para o simbionte agora. O simbionte representa a potencialização. Ele potencializa sentimentos, ou seja, um garoto frustrado sexualmente vira um homem violento. Entendeu o que eu quis dizer? Um garoto vira assim um homem, mas pelo fato de ele ser frustrado nessa área, a potencialização desse sentimento se transforma em violência, desprezo e ódio. E caramba, ele é um cara com tesão infinito. Vamos ser sinceros. E é aqui que eu venho falar do último ponto filosófico do filme, antes de dizer por que ele é o melhor filme do Homem-Aranha. Ed Brock. Ed Brock é um homem frustrado também. Assim como a gente viu no Homem-Aranha e no Peter Parker ao longo dos dois filmes e também no início desse terceiro. Um cara que não consegue se relacionar com uma garota que quer, a Gwen Stacy, tem várias estratégias no longo trabalho porque provavelmente ele já deve ter tomado muito pé na bunda nesse ramo. E isso a gente vê na primeira cena dele no Clarim Diário. E a gente pode ver também que ele é um outro exemplo de frustração além do Peter. O problema é que o Peter conseguiu superar sua frustração consigo mesmo e com a sociedade, pelo peso na consciência. E o Ed acabou sucumbindo pela idolatria ao poder, por idolatrar o Venom. O que tem entre os dois não é só o simbionte, mas também um espelho. Os dois se veem um no outro, mas não admitem. E o Venom os une. Ed Brock é um retrato de um Peter Parker sem uma aranha radioativa. Quando ele consegue um poder parecido, se torna igualmente arrogante como Peter Parker. Mas Parker não é um bom garoto. Assim como o locatário dele disse, todo mundo passa por dias ruins, e todo mundo passa por dias bons, mas é a escolha de cada um decidir o que fazer. Decidir enfrentar o passado, decidir enfrentar si mesmo, ou até mesmo decidir entrar em um relacionamento. Opa. Mas não falei porque ele é o melhor filme dos Homens-Aranha. Pensou que ia acabar agora mesmo? Bom, não vou tentar enrolar aqui. É simples. Ser melhor é algo muito subjetivo. Vai entrar muito mais no gosto das pessoas do que uma análise técnica propriamente dita. Mas eu posso dizer que ele toma um caminho diferente dos outros. Traz temas mais profundos que muitos filmes de hoje em dia não trazem.
desenvolve um catálogo imenso de personagens em pouco tempo de forma maravilhosa e nos encanta com cenas incríveis. E com certeza tem a melhor cena de toda a história de filme de super-herói. Vingadores Ultimato? Não, muito mais além e melhor. A cena da igreja. A igreja é um símbolo de purificação. E o sino da igreja representa união. É a purificação de Peter Parker e a união de um simbionte demoníaco com Ed Brock. Essa cena é linda demais. As cenas de ação são icônicas, os vilões são legais, e é óbvio que os efeitos gráficos do Venom ficaram bem datados, mas mesmo assim, não estraga o filme. O Venom é uma representação de tudo que falei sobre potencialização. Ele é um baita personagem no filme, mesmo não sendo um baita vilão. É uma peça importante do xadrez, do longa-metragem. Agora dando o veredito final, o filme inteiro é sobre pessoas sem identidade. Pessoas que guardam sua identidade em uma só coisa ou pessoa. O Peter com o Homem-Aranha, a Mary Jane com seu trabalho, o Flint com o crime, o Ed com o simbionte e o Harry com seu pai. E todos eles se encontram em um único lugar. Não por coincidência que o único que não admite a falta de identidade, aquele a quem idolatra um único ser ou única coisa, é quem morre, o Ed Brock. E aquele que reconhece e percebe que a vida não faz sentido, morre também. Mas aqueles que reconhecem a falta de identidade e tentam recomeçar, sobrevivem. E vivem.